Bom dia, meus caros. Vamos dar continuidade aqui, olha, no capítulo 5, que fala sobre a Rússia e a CEI, beleza? Essa parte aqui é a 2, continuação, tranquilo? Então, vamos colocar aqui um título, né, para a gente começar aqui a nossa aula. Vamos colocar aqui uma base como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Guerra Fria, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui de caneta. O que houve aqui? Professor, o que é a Guerra Fria? Ela é uma guerra ideológica, tranquilo? Ela é uma guerra ideológica sem conflito direto. Tranquilo? Professor, quando é que começou essa Guerra Fria aqui? Após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Nessa época da Segunda Guerra Mundial, no final, a União Soviética ela se tornou uma potência militar. Ok? E isso fez com que, apesar de ela ter se tornado uma grande potência militar, ela possuía um grande território. Professor, como território? Que parte de território? Lembra que ela ganhou a Segunda Guerra Mundial lá com a Alemanha, um conflito com a Alemanha, a União Soviética? E isso fez com que ela criasse uma potência no mundo, ela fosse bem vista, e ela passou a exigir territórios da Europa. Então, nela estava um total de 15 repúblicas. Ok? Estava num total de 15 repúblicas, tranquilo? E todas essas 15 repúblicas, elas eram comandadas em Moscou, ok? No caso, nós tínhamos aqui a sede principal, que era localizada em Moscou, certo? Que era a sede de quem? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? E a União Soviética, ela passou a ter conflito com quem, pessoal? Com quem era o conflito da União Soviética na Guerra Fria? Com os elas. Tranquilo? Esse conflito era ideológico. Beleza? E esse conflito ideológico, ele tinha custo muito elevado para a população. Ok? Tranquilo? Nós vamos ver agora a chamada linha do tempo. Linha do tempo de alguns conflitos, de alguns marcos, alguns históricos da União Soviética. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. O primeiro conflito dela em linha do tempo pós-guerra foi em 1951, ok? Mas, na verdade, aconteceu em 1950, o início. Então, em 1950 nós tivemos aqui ó, a Guerra da Coreia, ok? Quando foi que começou a Guerra da Coreia? Em 1950, tranquilo? Essa Guerra da Coreia, esse conflito armado da Guerra Fria, foi uma disputa também com quem? Com os Estados Unidos, beleza? Então, a União Soviética, colocar aqui, ó, a União Soviética, ela passou a apoiar quem? O norte da Coreia. Ok?
que era chamado de comunista. Hoje é chamado. Tranquilo? Ah, professor, e a Coreia do Sul? Vamos lá. A parte sul era comandada por quem? Eu estou falando da Coreia, tá? A parte sul da Coreia era comandada por quem? Vamos lá. Pelos Estados Unidos, pelo governo. Tranquilo? E hoje você vê a Coreia do Norte, ela é comunista, e a Coreia do Sul, ela é o quê? Capitalista. Professor, quando veio o fim disso aqui? Fim da guerra. 1953. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aqui a linha do tempo. Aí nós temos aqui, ó, em 1954, nós tivemos aqui o chamado KGB. Professor, o que é o KGB? O KGB, ele é um comitê de segurança, segurança do Estado. Quando eu falo do Estado, eu estou falando do país, tá bom? Professor, qual que era o objetivo da KGB? Ah, o objetivo dele, um deles, na verdade, era contrapor as influências norte-americanas. Referente ao que, pessoal? Referente à Guerra Fria. Ok? Então, o que a KGB fazia aqui? Ela fazia operações secretas, certo? Em territórios estrangeiros. Ou seja, ela colocava ali uma espécie de James Bond, ok? Salt, lembra da Salt, né? Do filme lá que apresenta, que tem aí na internet para vocês assistirem. Então são ali pessoas da KGB, ou seja, são pessoas da União Soviética que eles entram em território que não os pertence, no caso, territórios americanos, certo? Qual é o objetivo? É saber das ações secretas de quem? Dos Estados Unidos em relação à Guerra Fria, ok? Outra, continuando aqui a linha do tempo. Em 1961, nós tivemos o quê? A corrida espacial. Lembra que nós estamos falando somente da União Soviética, tá? Mas olha só esse marco aqui. Ó. 1961. Vou colocar aqui um parêntese. Em 1960, os Estados Unidos, ele cria, adivinha o quê? O GPS. Qual foi o objetivo de ele criar aqui o GPS em 1960? Era justamente na Guerra Fria, para combater quem? A União Soviética. Só que não pôde ser lançado, não pôde ser colocado em prática. Ele só foi poder entrar em prática 35 anos depois, em 1995, ok? Aí que ele foi parar no celular, no computador, em alguns aviões, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então essa corrida espacial, ela foi uma corrida entre quem? Os Estados Unidos e quem? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tranquilo? Beleza? Olha só. Em 57, a União Soviética lança o primeiro satélite. Tudo isso, pessoal, era para vigiar o território inimigo. Tá? Como era o nome desse satélite aqui? O satélite Sputnik. Tranquilo? Em 1961, a União Soviética lança a tripulação, lança uma nave espacial, no caso, um foguete, né? Tripulada. Ok? Aí nós temos aquele camarada famoso, certo? Yuri Gagarin.
Tranquilo? Esse camarada aqui, ele foi o primeiro homem, isso aqui nós vemos no sexto ano, tá bom? Entrar em órbita na Terra, beleza? Professor, e os Estados Unidos? Opa, peraí. Enquanto esse camarada aqui, a União Soviética, envia, né, para o espaço, os Estados Unidos vai mais longe. Em 1969, através da Apollo, ok? Apollo 11, ele vai para onde? Acertou, para a Lua, beleza? Ele vai direto para a Lua, tranquilo? Ah, professor, aqui a União Soviética ele teve Yuri Gagarin. E aqui o homem que foi na Lua foi quem? Armstrong, ok? Ah, quem foi Neil Armstrong? Vamos lá. Foi o primeiro homem a pisar na Lua. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Continuando a linhagem aqui, ó. Em 1961, o que acontece? Acontece uma aliança entre Cuba e União Soviética. Tranquilo? Beleza? Então, essa aliança, esta relação, ela foi crucial, ela foi fundamental na Guerra Fria. Ah, professor, por quê? Porque a União Soviética, ela passava a ter um aliado no Ocidente, que esse aliado no Ocidente estava próximo de quem? Estava próximo dos elos. Simples. Ok, pessoal? Tranquilo? O problema é que em 1962 nós tivemos aí a crise dos mísseis. E essa crise, ela foi onde? Em Cuba. Tranquilo? Então, essa crise dos mísseis foi em Cuba. Então, foi um dos momentos mais intensos, né, entre a relação dos Estados Unidos e também a União Soviética, que possivelmente viria a acontecer aqui, ó, uma guerra direta. Tranquilo? Ok? Vamos continuar aqui a linhagem. Vai acabar. Em 1975, nós tivemos outro conflito aqui, ok? Ah, professor, qual foi esse conflito aqui? Nós tivemos a Guerra do Vietnã. Pessoal, vocês querem ter uma base legal dessas guerras aqui? É só você baixar aí documentários da Guerra do Vietnã. Você tem ali um filme chamado Rambo, ok? Se não me engano é 2 ou é 3 ou é 1, não lembro muito bem. Ele vai falar disso aqui, ó, ele resgata americanos presos aqui no Vietnã, apoiados até então pela União Soviética. Tranquilo? Então, a Guerra do Vietnã, ela foi um conflito armado. Ah, professor, quando foi que começou esse conflito armado aí? Pessoal, ele já tem bem um tempo. Então, olha só. Ele ocorreu de 1935 e 1975. Tranquilo? E o que a União Soviética tem a ver aqui? A União Soviética, ela, vou colocar aqui, a União Soviética, ela prestou apoio para quem? Que tipo de apoio? Apoio logístico. As tropas do norte do Vietnã, ok? A quem pertencia as tropas do Vietnã do Norte? Quem apoiava eles? Aqui, ó. Opa, professor, então quer dizer que nós temos o sul do Vietnã, correto? Beleza.
o sul do Vietnã, ele é apoiado por quem? Adivinha? Pelos Estados Unidos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos continuar aqui. Ainda tem um espaçozinho aqui. Quando foi em 1987, nós temos aqui os conflitos, né, do século XX. E desse conflito do século XX, nós temos aqui a guerra do Afeganistão. Beleza? Nós temos aqui, professor, até quando foi essa guerra do Vietnã aqui? Do Afeganistão. Ela ocorreu entre 79 até 89, tranquilo? E também nós temos aqui a guerra do Irã-Iraque. Pessoal, todos esses países aqui, ó, eles tinham apoio aqui tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Então, o que eu fiz aqui para vocês aqui? Eu fiz uma linhagem do tempo do envolvimento de quem? Da União Soviética. Tranquilo, pessoal? Beleza?